Se você tem acompanhado as notícias nos últimos dias, provavelmente você viu que as discussões sobre a pandemia voltaram à tona. E acompanhando tudo isso, eu me lembrei deste livro aqui, A Anatomia do Estado, de Murray Rothbard, de 1974. Esse foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a conhecer sobre o libertarianismo. E ele foi decisivo na formação do meu pensamento e da maneira como eu passei a enxergar o mundo. E o mais impressionante, relendo esse livro agora para fazer esse vídeo, é perceber que Rothbard descreveu há décadas atrás exatamente o mecanismo que vimos funcionar durante a pandemia. Então, nesse vídeo eu quero te apresentar alguns trechos de A Anatomia do Estado para te mostrar o mecanismo perverso que o Estado utiliza para se preservar no poder e para manter o controle sobre a população. Meu nome é Cássio Sanctorum e se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Antes de entrar no tema central desse vídeo, eu quero falar um pouco sobre o que esse livro tem a ver com tudo isso. A Anatomia do Estado é uma obra dividida em 7 capítulos, mas para esse vídeo o que nos interessa é somente o terceiro. Porém, se você quer uma análise completa sobre esse livro, deixa aqui nos comentários. Nos 2 primeiros capítulos, Rothbard começa explicando o que o Estado não é e o que ele é. Basicamente, ele afirma que o Estado não somos nós e que nós não somos o Estado. Rothbard explica que o Estado é a organização que tenta manter o monopólio do uso da força dentro de um determinado território. O autor desmonta aquela ideia que o Estado surgiu de um contrato social e defende que ele nasceu de um processo de exploração permanente, organizada e legitimada. Mas um sistema baseado apenas pela força não conseguiria se manter por muito tempo. E para manter esse domínio, o Estado precisa convencer a população de que sua existência é necessária e benéfica. E é justamente sobre esse ponto que esse vídeo trata. No terceiro capítulo, Rothbard explica como o Estado se preserva. Entre outros pontos, ele argumenta que nenhum governo consegue se manter no poder sem algum grau de aceitação da maioria, seja por um apoio entusiasmado, seja por uma aceitação pacífica. Mas esse apoio não pode ser conquistado apenas por benefícios econômicos, até porque o Estado não consegue comprar toda a população. Por isso, ele estabelece uma aliança com os intelectuais. Para conseguir essa aceitação essencial, a maioria deve ser convencida, por meio da ideologia, de que o seu domínio é bom, sábio ou, ao menos, inevitável. E com certeza melhor do que as alternativas. Promover essa ideologia entre o povo é a função fundamental dos intelectuais, porque as massas não geram as próprias ideias nem refletem sobre tais ideias independentes. Eles seguem passivamente as ideias adotadas e disseminadas pelo corpo de intelectuais. E é exatamente aqui que entra Anthony Fauci. Médico imunologista, Fauci dirigiu por quase 4 décadas o principal instituto americano de doenças infecciosas. Durante a pandemia, tornou-se o rosto da resposta sanitária dos Estados Unidos e uma das maiores autoridades científicas mais influentes do período. Ele voltou aos holofotes após divulgação de seu diário com registros e bastidores da pandemia, dos quais eu não quero me estender aqui, mas que você acha facilmente aí na internet. Mas basicamente todas as medidas desastrosas durante a pandemia saíram da cabeça desse cara. Fauci é claramente um vaidoso narcisista que na pandemia posava aí como um porta-voz da ciência. E é aqui que Rothbard acrescenta outro elemento fundamental. Segundo ele, na sociedade moderna, o antigo direito divino dos governantes foi substituído pela invocação de um novo Deus, a ciência. O domínio estatal agora é considerado ultracientífico por ser planejado por especialistas. Mas, apesar da razão ser evocada com mais frequência do que nos séculos anteriores, esta não é a razão do indivíduo ou o exercício do seu livre-arbítrio. Trata-se de uma razão ainda determinista e coletivista, que ainda implica aglomeração holística e manipulação coercitiva de súditos passivos. E essa foi uma das ferramentas mais utilizadas dentro da pandemia. Por quê? Já não trata-se mais de uma decisão idiota de um burocrata lá de Brasília ou sei lá da onde. Aqui já é uma coisa neutra, porque ela está revestida pelo viés da ciência. Em outras palavras, o que o Rothbard estava querendo dizer naquele livro, o que eu quero trazer aqui para você nesse vídeo, é que o Estado ele não se sustenta apenas pela força.
Ele precisa controlar a maneira como as pessoas encaram e enxergam a realidade. Também é importante que o Estado sugira a seus súditos uma aversão a qualquer teoria da conspiração da história, visto que uma pesquisa por conspiração significa a busca por motivos e a atribuição de responsabilidade por equívocos históricos. E foi exatamente isso que vimos durante a pandemia. Só o fato de você questionar a origem do vírus já era tido como teoria da conspiração. Você não podia questionar a proporcionalidade do lockdown, se estava certo, se estava errado. Mas o mais interessante disso tudo, e na minha opinião, o principal motivo que toda essa repressão aconteceu durante a pandemia, não era simplesmente o Estado demonstrando ali toda a sua força e a sua capacidade de coerção. Era medo. O Estado, ele tem medo do indivíduo. Ele tem medo de uma população que pensa de forma independente. Existe uma teoria que eu já ouvi, inclusive no canal do Peter, do Uncapsule, que ele fala que o Estado ele está se tornando obsoleto. E as pessoas estão percebendo isso. Eu acredito que aquela pandemia foi nada mais do que uma tentativa do Estado demonstrar ainda a sua utilidade. Então, ele simplesmente não aceitava não fazer nada. Vamos seguir nossa vida e esperar tudo isso passar. Não. Ele queria demonstrar ação, atitude, né? É muito comum, até algumas pessoas anseiam, né, por uma ação do Estado. Deseja que o Estado sempre faça alguma coisa, né? O Estado ele é enxergado como essa entidade que nasceu para proteger o ser humano, e como eu demonstrei no começo desse vídeo, e o Rothbard demonstra no livro, não é nada disso. O Estado ele nasceu para te explorar. E você, para ser explorado, você precisa ser mantido dentro de um curralzinho, fechado, com a sua opinião guardada na sua cabeça. Porque o simples fato de você questionar o Estado já representa uma ameaça para o Estado. A maior ameaça ao Estado é a crítica intelectual independente. Não há forma melhor de conter essa crítica do que acusar aquela voz isolada, aquela pessoa que levanta dúvidas de ser alguém que viola a sabedoria de seus ancestrais. Rothbard escreveu tudo isso em 1974, e quase 50 anos depois nós vimos todo esse mecanismo funcionar perfeitamente diante de nossos olhos. Anthony Fauci é apenas um personagem dessa história. Obviamente, eu não vou aqui passar pano para o que ele fez, foi talvez uma das pessoas mais perversas já registradas na história. O problema é que toda essa questão não começa nele nem vai terminar com ele. A questão é que enquanto essa estrutura continuar existindo, outro especialista vai ocupar o lugar dele. E talvez essa seja uma das maiores lições desse livro. Obviamente tem outras, né? Eu recomendo que vocês leiam. Igual eu falei no começo do vídeo, caso você queira que eu faça uma análise completa do vídeo, é só você deixar aqui no comentário. E com todo esse acontecimento, o que dá pra gente tirar de lição disso é a nossa passividade perante as decisões do Estado. A forma como a gente aceita passiva e silenciosamente tudo aquilo que o Estado determina de cima para baixo. E não é assim que funciona. A gente precisa ter um senso crítico, um olhar atento a tudo isso que o Estado, como essa organização perversa, faz contra você, indivíduo. E queria deixar aí no final essa mensagem, né, que é um trecho do livro, que a maior ameaça ao Estado é a crítica intelectual independente. Nem toda medida autoritária ela representa força, ela representa poder. Muitas vezes é a bravata, é o medo, né? O Estado tem medo quando o indivíduo se levanta contra ele. E é importante que a gente esteja sempre atento. Existe uma frase que eu gosto demais: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já gostaria que você deixasse seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.